Quando Deus te der uma ordem, obedeça, que Ele vai honrar a palavra dEle para a glória dEle mesmo. Quem encontrou São Marcos capítulo 9, a partir do versículo 17, diz-nos assim a palavra de Deus. E dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Por bondade, diga 2 vezes comigo, espírito mudo. A primeira vez, a segunda vez. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, ou range os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Repita após mim por 2 vezes, eles não puderam. A primeira, a segunda. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Por bondade, por 2 vezes, repitam após mim: há quanto tempo isto lhe sucede? A primeira, há quanto tempo? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torneis a ele. E clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Repitamos por 3 vezes: oração e jejum. A primeira vez, a segunda, a terceira. Quantos podem louvar a Deus pela sua palavra? Diga aleluia. Amados e queridos irmãos que se encontram aqui na nossa querida ADIG, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que nos dá vida e vida em abundância, aonde, repita após mim, o Senhor Jesus estava no monte. Estava onde? Estava onde? Estava onde? E diz-nos as Sagradas Escrituras que quando o Senhor Jesus desce do monte, ele se encontra com os seus discípulos sendo envergonhados, passando vergonha. Repita após mim: passando vergonha. Agora me pergunte por quê. Pergunte, Bispo Francis, por quê? Pergunte, Bispo Francis, por quê? Por quê? Havia um jovem, havia um homem que estava sendo humilhado por espíritos malignos, por espíritos imundos, por espíritos os quais os discípulos que andavam com Jesus não conseguiram expulsar.
não conseguiram mandar embora. Esse espírito, ele era tão terrível, ele era tão ruim, ele era tão covarde, que ele fazia com que esse jovem rangesse os dentes. Repita após mim: rangesse. Pergunta para quem está ao seu lado: você conhece alguém que range os dentes? Principalmente na madrugada? Você conhece alguém? Além do espírito maligno fazer com que esse jovem rangesse os dentes, jogava ele no fogo e também aonde, queridos? Aonde? Na água. E a Bíblia Sagrada diz-nos também que esse jovem, ele era mudo. Que mais, gente? Mudo. A Bíblia Sagrada diz-nos que o Senhor Jesus, ele desce do monte, sem desejar conversar com ninguém, ele coloca a mão na cabeça desse jovem e manda o espírito maligno embora. Foi isso? Não. Cutuca o teu irmão. Diga, não. Diga, não foi bem por aí. Antes do Senhor Jesus expulsar o espírito maligno, ele procurou saber por onde foi, qual foi a legalidade dada, desde quando aquele menino estava sofrendo. E eu quero pregar-lhes nesta noite sobre o tema, repita após mim: fechando as portas da legalidade para um novo tempo de renovação. Repita após mim: fechando as portas da legalidade para um novo tempo de renovação. Existem pessoas que querem ser renovadas. Existem pessoas que desejam ser cheias do Espírito Santo, falar em línguas, estar 24 horas com Deus, 24 horas com o Senhor. E alguns até conseguem ficar 24 horas com Deus, 24 horas com o Senhor por um período, por um tempo, ou até mesmo aqui dentro da igreja. Dentro da igreja ele fala em línguas, dentro da igreja ele sapateia, dentro da igreja ele pula. Diga o maior problema. Mas diga com vontade, senão eu vou dormir. Diga o maior problema. Diga, é quando eu saio por aquelas portas. É daqui para lá. Entenda, queridos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz-nos que Satanás, o vosso adversário, ele anda ao bramando como quem? Buscando o quê? Alguém para ele entrar, esperando alguém dar uma legalidade. Se Satanás ele anda ao ele está esperando uma brecha minha, uma brecha sua, para ele entrar e destruir por completo a vida da pessoa. A Bíblia Sagrada, ela deixa-nos bem claro, quando Judas, ele armou, ele arquitetou tudo para atrair Jesus. Eu quero fazer-lhes uma pergunta. Falando em entrada de Satanás, de legalidade, vocês já leram na Bíblia a história de Judas? Judas possesso, Judas assim, fazendo barulho. Alguém já viram? E Judas manifestou e começou a espumar a boca e gritou. A Bíblia fala isso? Como é que foi a atitude de Judas? Judas ficou calmo, sereno e tranquilo. Judas esteve endemoniado do lado do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada fala-nos que Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas. E a gente percebe que na igreja existem pessoas que estão no culto, estão na igreja, estão na sua casa, estão na família totalmente carregada, totalmente endemoniada. Eu não sei, alguma irmã que se encontra aqui no santuário, é o irmão, que tem um marido ou um filho que falou assim: esse meu marido é perturbado, esse meu marido é tribulado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um convite para ele ir no culto de libertação. E quando o pastor colocar a mão na cabeça, ele vai gritar, ele vai babar, ele vai cair para lá e para cá. Sabe o que acontece? A irmã traz ele. O pastor coloca a mão na cabeça dele e ele fica quietinho assim. Aí, irmã, Senhor, o que está acontecendo? Esse homem é um atribulado em casa. E a gente percebe que Satanás, ele entra na vida da pessoa. Diga assim, na vida de Judas, ele deu uma anestesia geral.
E na vida de Pedro, ele deu uma anestesia local. Existem dois tipos de crente que ficam endemoniados. Diga, existe o crente que Satanás dá uma anestesia geral. E alguns dão uma anestesia o quê? Local. Em Judas, Satanás pegou ele de cima e embaixo. Agora Pedro não. Satanás usou o que de Pedro? A sua boca. Vocês se lembram da história? A Bíblia Sagrada diz-nos que o Senhor Jesus perguntou: vem cá, quem anda dizendo que eu sou? Por favor, me diga aí. Não, uns dizem que tu és Elias. E tu, Pedro, vamos ganhar tempo. Tu és o Cristo. Tu és o Salvador. Pedro, não foi carne ou sangue que tu revelou, mas veio de quê, gente? Do Pai. Aí Pedro ficou todo alegre, todo emocionado, todo feliz. Estou arrebentando, estou tirando onda. Agora eu vou quebrar a casa. De repente Jesus chega e fala: gente, eu vou ter que morrer. Eu vou ter que ir para a cruz. Jesus falou: não. Pedro falou: não faço não, Jesus. Tu és o Cristo, que situação é essa? Vai ficar mal, tu és o Criador. O que o próprio Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, diga, Satanás usou o que, gente?